estou aqui para mais uma aula do curso Modéstia Cristã. E nesta aula eu venho falar sobre modéstia no vestir. Mais propriamente, aqui vou falar sobre os padrões de modéstia, aquilo que muitas pessoas têm dúvidas quando começam a querer se vestir modestamente, quando começam a viver esta virtude de forma prática, de forma concreta. Então venho aqui falar sobre o que a igreja nos ensina e que é o que nós devemos entender para viver. Modéstia no vestir significa também padrões de modéstia, padrões marianos, que é aquilo que a igreja ensina como o padrão, como aquilo que nós devemos tomar como exemplo. O que é um padrão? É como se fosse uma escala. É o que você olha para seguir como modelo, para você entender o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E padrões existem praticamente em todos os lugares. Todas as pessoas, elas seguem padrões em diferentes coisas. Hoje, no mundo moderno, as pessoas detestam padrões, né? Muitos dizem detestar padrões, e ainda mais quando se trata de padrões no vestir. Por quê? Para uma mentalidade liberal, é um absurdo mesmo, né? Ter padrões de vestimento. Como assim? Alguém vai determinar o que eu vou vestir, como eu vou ser, como eu vou me comportar, né? É um absurdo para algumas pessoas. Mas não para nós católicos. Nós devemos aceitar aquilo que a igreja nos ensina e, então, tomar isto como exemplo para a nossa vida. Então, tenham muito cuidado com essa mentalidade liberal de detestar e abominar padrões. Porque esses padrões marianos de modéstia já são bem conhecidos, eu acredito. Mas muitas pessoas, até muitas moças católicas, podem conhecê-los e achar que isso é um exagero, que não é bem assim, que coisa do passado, que a igreja já não ensina mais isso, mas tenham muito cuidado com esse tipo de pensamento. Vejam só, então, a história desses padrões. Em 1928, o Papa Pio XI, ele começa a denunciar os perigos de modéstia. Vejam só, em 1928. As roupas eram muito diferentes do que são hoje. E modéstia, naquela época, não é a mesma coisa que é hoje. Era bem menor, né? Porém, já começava, e então o Papa Pio XI, ele já começava a denunciar esses erros de modéstia. No mesmo ano, um tempo depois, ele ordenou que a Sagrada Congregação publicasse um documento intitulado Cruzada contra as Modas Imodestas, o que era para ser aplicado em todos os locais direcionados pelas irmãs religiosas. Só que, no mesmo ano, alguns meses depois, o Papa Pio XI estende ainda mais isso. E ele vai escrever, então, uma carta que inclui os padrões de modéstia, que são os padrões marianos. Então, eu quero trazer aqui exatamente o que está escrito, que são esses padrões marianos, para que vocês compreendam bem o que eles são. O que o Papa Pio XII, então, disse? Ou, o que o cardeal do Papa Pio XII escreveu? Nós dizemos que uma veste não pode ser declarada modesta se estiver com o colo abaixo de 2 dedos da linha do pescoço, se não cobrir os braços ao menos até os cotovelos e que escassamente alcance um pouco abaixo dos joelhos. Além do mais, vestidos de material transparente são impróprios. Então veja só que é uma declaração bem simples, curta, e que fala o que seriam, então, esses padrões para as vestimentas. Porém, é importante compreender bem o que inclui, o que abrange tudo isso. Nesse livro aqui, que eu já indiquei para vocês, que é o Manual da Modéstia Católica, publicado pela Livraria Caritatem, inclusive vou deixar aqui na descrição o link para que vocês possam adquirir essa obra, fala bem em um capítulo sobre esses padrões. Então vejam só, eu vou ler aqui o que está escrito no livro. Primeiro, ser mariano é ser modesto sem concessão, como Maria, mãe de Cristo. Então esses padrões de modéstia, eles não
são devidamente vividos se a pessoa não compreende que eles se chamam padrões marianos porque toma como Nossa Senhora o exemplo. Então, para uma mulher seguir esses padrões marianos, significa, em primeiro lugar, ela entronizar Maria em seu coração, para que ela possa viver como Maria, viver como Nossa Senhora. Não só nas roupas, mas em tudo. Fazendo isso, tudo se torna simples, tudo se torna fácil. Vocês vão compreender melhor sobre essa questão. Segundo ponto, os trajes marianos têm mangas que se estendem pelo menos até os cotovelos e saia abaixo dos joelhos. Vejam só, padrões marianos aceitáveis foram revelados em várias revelações privadas desde 1917, em todo o mundo. O que aconteceu em 1917? Nossa Senhora de Fátima apareceu aos 3 pastorinhos. Ela falou muito sobre essa questão da modéstia. Um destes padrões é de que o traje ou saia deve ser pelo menos 8 centímetros abaixo do joelho. Nossa abençoada mãe foi muito específica em uma dessas revelações particulares, comentando que quando uma mulher se senta, seu vestido ou saia deveria cobrir seus joelhos com os 8 centímetros requeridos. Nossos corpos não são todos do mesmo tamanho e contorno. Portanto, algumas mulheres talvez tenham que adicionar alguns centímetros em seus vestidos e saias, porque quando se sentam, o vestido e saia têm uma tendência de repuxar, deixando os joelhos expostos. Então, veja só, é importante você compreender que esses padrões, eles de certa forma são relativos nesse sentido aqui, porque os corpos das pessoas são diferentes. Cada pessoa tem um contorno diferente. Algumas pessoas são mais magras, outras são mais gordinhas. E isso vai interferir na roupa, sim, né? Como está falando aqui, a mulher, quando se sentar, a sua saia, se ela não for num comprimento adequado, ela vai subir, vai mostrar aquilo que não deveria. Então, por isso que uma saia ela não pode só apenas cobrir os joelhos quando a moça está em pé, porque quando ela se senta, a saia tem a tendência de subir, tornando-se então imodesta. Por isso que no ateliê piedoso, a gente faz uma saia um pouco mais comprida do que geralmente se faz, justamente por essa questão, tendo em vista a modéstia. Então, vejam só que há uma certa relatividade nesse sentido, não é um relativismo como as pessoas querem fazer hoje, mas nesse sentido, para buscar a modéstia mesmo, né? Terceiro ponto, trajes marianos requerem cobertura completa para o corpo, tórax, ombros e costas, com exceção de uma abertura para o pescoço, não excedendo 5 centímetros abaixo da linha do colarinho na frente e atrás e 5 centímetros correspondentes nos ombros. Isso não significa que as pessoas, elas agora vão pegar uma trena e vão começar a medir todas essas suas blusas e ver quais estão adequadas ou não no seu guarda-roupa. Não é uma questão de você, né, estar medindo especificamente, né, se não tiver exatamente 5 centímetros, se tiver 4,7, então ela já não é uma roupa modesta. Por favor, não cheguem a esse exagero, né? Sim, seria um certo exagero, porque isso aqui são padrões, mas é muito fácil segui-los quando se compreende bem essa questão. Agora, se você quer realmente usar uma trena para não ter dúvidas, tá bom, faça isso, mas assim, não é necessário fazer isso. Quarto ponto. Trajes marianos não admitem como roupas modestas tecidos transparentes, fitas, tecidos de rendinha, organza, nylons. Então isso aqui também é claro, né? Roupas transparentes não são modestas porque, ainda que tenha um tecido ali cobrindo o corpo, ele mostra ainda as partes do corpo que não devem ser mostradas. Então, por exemplo, uma roupa que ela vai até o pescoço, mas essa parte aqui de cima ela é transparente, ela não é modesta, né? Porque, infelizmente, ela está revelando ainda uma parte que não deveria estar sendo revelada, que é o colo, enfim, que é um decote mesmo. Quinto ponto, vestimentas marianas evitam o uso impróprio de tecidos cor de pele. Tecido cor de pele porque se uma pessoa vê outra com uma roupa cor de pele de longe, pode pensar que essa pessoa está nua, né? Até já vi mulheres que usam calça cor de pele que parece que estão nua. Completamente indevido, né? Sexto ponto.
trajes marianos escondem, ao contrário de revelar a silhueta da usuária, não enfatizam desnecessariamente partes do corpo. Antigamente as mulheres usavam muito, né, aquilo para apertar bem a silhueta, né? Isso também não é muito adequado. 7º ponto. Vestes marianas provêm cobertura completa, mesmo quando o casaco, capa ou estola for retirada e após tomar uma posição sentada. Esse é um ponto bem específico também, né? Aqui nesse livro ainda vai falar sobre algumas outras questões, sobre o uso de chinelos, de sutiãs, enfim, questões bem específicas, mas que eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essas questões bem específicas dos padrões de modéstia, eu recomendo ler este livro aqui, Manual da Modéstia Católica. Mas, enfim, voltando a esse assunto dos padrões de modéstia, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte: a modéstia, ela não está relacionada com um certo estilo de roupa, mas sim com a correta cobertura do corpo. Então, hoje as pessoas podem dizer que os padrões são ruins porque eles acabam descartando essa variedade de estilos que seria muito bom, né, que tivesse para que as pessoas não fossem todas iguais. Mas isso é um erro, não é bem assim. Os padrões marianos são esses padrões, é esse guia para que a mulher compreenda o que é aceitável e o que não é aceitável para a modéstia, para viver a modéstia. Mas não prevê um determinado estilo de roupa. Uma saia pode não ser godê e pode ser modesta, mas uma saia pode ser midi, pode cobrir os joelhos, naquilo que diz, né, 8 centímetros abaixo do joelho, e não ser modesta. Por quê? Porque às vezes pode enfatizar muito o quadril da mulher, pode ser um pouco justa demais, né, no quadril, enfim. Então vejam só, entender bem esses padrões, mas perceber esses detalhes que não estão totalmente descritos ali nos padrões marianos, nesses padrões de modéstia. Por isso que há sim um certo relativismo nesses padrões, como eu falei, da questão de que os corpos são diferentes, mas não há um relativismo no sentido de que, como muitas pessoas hoje querem pregar, um relativismo na questão espacial e temporal, ou seja, hoje os tempos mudaram, não é mais como 1928, quando o Papa Pio XI fez essa declaração, quando escreveu essa carta para as mulheres católicas. Então, logo as mulheres podem se vestir um pouco fora desses padrões, podem usar mangas curtas, podem usar regata, podem usar saias mais curtas. Não, isso é um erro. Isso seria um erro bem grave. Porque, apesar dos tempos mudarem, os padrões não mudam. Alguns padrões não mudam. Quando se trata de uma roupa ser decente ou indecente, não muda nesse sentido, né? É claro que antigamente as mulheres usavam saias até o pé e hoje já não é mais necessário. Você pode usar uma saia midi, nesse comprimento, né, que está ali nos padrões, e ainda ser modesta. Mas fugir desses padrões que a igreja ensina já seria um certo abuso, já seria sair da justa medida que é imposto pela modéstia. Eu sei que virão muitas críticas a partir deste vídeo, porque eu ainda vejo, infelizmente, muitas moças católicas falando sobre modéstia e caindo nesse erro relativista. Ou seja, elas de certa forma criticam esses padrões de modéstia como exagerados, como inaplicáveis nos dias atuais, porque o tempo mudou e os espaços, os locais são diferentes, então a mulher poderia adequar a sua roupa aos espaços que ela vai, ou seja, seria uma modéstia relativista. Eu vou intitular aqui de modéstia relativista. É isso que hoje está sendo pregado em muitos apostolados católicos. E tomem muito cuidado com isso. Eu não posso deixar de falar sobre isso porque isso é bastante perigoso. Porque é muito fácil você ver os erros de uma mulher que não é católica ou de uma mulher que não se veste modestamente e que nem sabe o que é modéstia. É muito fácil você ver os erros ali. Mas de uma mulher que se diz católica e que se diz modesta e que se propõe a ensinar sobre isso, a falar sobre isso, a ensinar as pessoas sobre isso, mas que fala coisas que não são verdadeiras, aí está o grande perigo, porque ali é muito mais difícil de perceber os erros, não é mesmo?
Então, por isso que eu venho aqui falar sobre essa questão também da modéstia relativista. O que seria isso? O que é um padrão, como eu falei? É uma escala. Você olha para o padrão para que esse padrão se torne um guia para você entender o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é razoável, o que não é razoável, o que foge da justa medida e o que se enquadra nesta justa medida que deve ser seguida para se viver a virtude. Agora, a modéstia relativista, ela não tem esse padrão, ela não tem essa escala. O que ela tem? Ela tem como que um duplo padrão. Ela tem ainda ela ainda tem um certo padrão, mas um duplo padrão. Justamente porque ela adere ao relativismo. De acordo com essa modéstia relativista, o que seria aceitável em um lugar não seria aceitável em outro lugar. O que não seria aceitável em um lugar poderia ser aceitável em outro lugar. Por exemplo, uma mulher usar um shorts numa cidade seria imodesto, não seria razoável. Mas uma mulher usar um shorts na praia poderia ser aceitável. A mulher poderia estar sendo modesta dessa forma. O que é completamente errado, né? Porque como eu falei nas aulas anteriores, a concupiscência não morre. Ela pode até estar dormente, mas ela não morre. E me parece que uma pessoa que defende esse conceito, essa ideia completamente errada, ela tem isso em mente. Por exemplo, um homem que está numa praia cheio de mulheres seminuas usando calcinha e sutiã, ele não vai se afetar por uma mulher que está usando camiseta e shorts. Por isso que seria adequado a mulher usar shorts e regata na praia, porque lá ela está em um ambiente, né, onde as pessoas estão vestidas completamente de forma indecente e ela está ali, né, afinal para se banhar, então seria adequado. Completamente errado, né, gente? Isso é uma modéstia relativista, que relativiza o padrão de acordo com o local. Só que os padrões não são relativos, eles são fixos, por isso que são padrões, não é possível um duplo padrão. Os padrões existem e devem ser seguidos sempre. Então, o que uma mulher que quer ir à praia pode fazer? Ela pode usar uma roupa que segue os padrões marianos, mas que são confeccionadas em um tecido diferente, né, para que ela possa se banhar, enfim. Mas aí entram outros pormenores que eu vou tratar em outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo só para falar sobre essa questão dos banhos públicos e outras questões também que as pessoas têm bastante dúvidas. Mas só para que vocês compreendam que esse é um erro gravíssimo e que é difícil de perceber. E eu ainda vejo que algumas pessoas podem defender essa ideia citando Santo Tomás de Aquino como referência. Mas vejam só que inadequado, né? Santo Tomás, quando fala sobre essa certa relativização, ele estava se referindo a roupas e trajes do século XIII. Ele não estava admitindo que mulheres poderiam usar roupas masculinas ou roupas indecentes. Vejam só, né, que falta de entendimento para falar uma coisa dessas. Mas enfim, voltando ao assunto principal. É importante nós compreendermos, então, que o corpo ele tem partes honestas, partes meio honestas e partes consideradas vergonhosas. É importante entendermos isso para compreendermos também esses padrões. Por quê? O que seriam as partes honestas? Seriam aquelas partes que as pessoas mostram sem problemas nenhum. O rosto, as mãos, os pés, são partes que não são atraentes para outra pessoa, né? Claro, de certa forma, um rosto pode ser atraente, mas não no sentido concupiscível, né? Não no sentido de levar o outro ao pecado. Agora, partes menos honestas são aquelas partes que, apesar de não serem as partes desonestas ou partes vergonhosas, elas são menos honestas que mãos, pés e rosto, como, por exemplo, parte do braço, as pernas, as costas, o peito. Agora, as partes desonestas seriam que as regiões íntimas e as partes muito próximas a essas regiões. Compreendendo isso, fica muito mais fácil, né? Você entender por que não é decente ou modesto uma mulher usar uma mini saia, porque mostra ali uma parte que é próxima às partes desonestas do corpo, que não devem ser reveladas a ninguém, a não ser ao seu marido. Então, essa questão dos padrões
é muito importante compreender, não para que você, como eu falei já aqui, comece a medir suas roupas com uma trena para ver o que é modesto e o que não é modesto, mas para você tomar isso como um guia, se você ainda está muito confuso sobre o que seria uma roupa modesta e uma roupa imodesta. Então não é para as pessoas se tornarem escrupulosas. Até porque, gente, os padrões não vão tornar as pessoas escrupulosas. Eles vão ser a solução para o escrúpulo. Eles vão ser a solução para a confusão que há na cabeça das pessoas. O que faz confusão não são os padrões, mas a falta deles. Vejam só, quando as pessoas não têm claro o que é o padrão, é que surge a confusão. Quando não há padrões. Então, essas pessoas que não aceitam os padrões e que querem estabelecer outros padrões, ou um duplo padrão, uma moral relativista, é elas que causam a confusão. Na verdade, o que causa confusão é a falta de padrões. Porque sem padrões, nós não temos um guia. Então, eu diria que não é o uso de uma trena agora que você vai precisar, mas é a questão de ter um esclarecimento, a consciência combinada com o bom senso. Tendo isso, já está meio caminho andado. Mas não esqueçam que o mais importante disso ainda é você entronizar Nossa Senhora em seu coração. Ou seja, você pedir a Nossa Senhora a graça de olhar todas as coisas como ela vê, de sentir as coisas como ela sente. É a consagração à Nossa Senhora, né? Quem é consagrado a Nossa Senhora vai entender muito bem isso, né? É fazer todas as coisas por Maria, com Maria, para Maria. Para fazer todas as coisas com Jesus, por Jesus, para Jesus. O fim último é Deus, a honra e glória de Deus. Nossa Senhora é a nossa intercessora, nossa medianeira. Então, ela é que vai nos ajudar, principalmente a nós mulheres, né? Porque Nossa Senhora é o exemplo perfeito de mulher. Então, tendo isso em mente, de que nós precisamos pedir também, e principalmente a graça de sermos mulheres virtuosas, basicamente está resolvido o problema. Se há um problema, né? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido o assunto desse vídeo e lembrando, né, que nós precisamos, em primeiro lugar, buscar agradar a Deus e não aos homens. Porque algumas pessoas, elas podem ter vergonha de se vestir assim, né, de começar a se vestir modestamente. Quando uma mulher, ela começa a entender que ela precisa, por exemplo, abandonar as calças, os shorts, as minissaias, as roupas decotadas, as roupas indecentes para usar roupas decentes, ela pode enfrentar aí uma grande dificuldade de desapegar daquilo que ela tem, né, para substituir por roupas novas, desapegar não só de roupas, mas de ideias, desapegar de certos prazeres e viver uma vida diferente. Ela pode enfrentar dificuldades nesse sentido e dificuldades sociais, né? Porque ela era uma pessoa e de repente é outra pessoa. Como é que as pessoas vão pensar? Como é que as pessoas vão agir? O que elas vão pensar dessa pessoa que teve essa mudança tão radical? Ou seja, isso é o respeito humano, né? Que muitas mulheres podem acabar enfrentando, podem acabar se deparando nessa mudança de vida. Mas é necessário entender que em primeiro lugar, necessário agradar a Deus e não aos homens. Quando se entende isso, o respeito humano é deixado de lado. Você não quer mais aquelas roupas porque aquilo não agrada mais a Deus. Então, o que você faz com essas roupas? Você joga fora, entendeu? Você não quer mais aquilo. E é fácil isso. É fácil isso porque você quer agradar a Deus. Então, por isso que eu digo, em primeiro lugar, peçam a Deus, peçam a Nossa Senhora a graça de serem pessoas virtuosas, de serem mulheres virtuosas, para que depois você possa agir mais facilmente. Depois tudo vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil. Esses padrões vão ficar mais claros, vão ficar mais fáceis de serem vividos. Enfim, até o próximo vídeo. Espero que vocês continuem assistindo essa série de vídeos. Como eu falei, eu vou trazer mais questões sobre modéstia no vestir nos próximos vídeos. Então aguardo vocês aqui. Salve Maria e viva Cristo Rei!